porque o relativismo é tão usado pela cultura marxista. Ali por volta de 1848, Karl Marx já escrevia e incentivava a classe proletariada a provocar, a promover uma revolução contra aqueles que representavam o capitalismo, ou seja, os patrões, os burgueses, aqueles que detinham o poder, que detinham a mídia, que detinham a política, a economia, enfim. Para Karl Marx, essa estratégia precisava ser colocada em prática de forma imediata e de forma armada, uma verdadeira revolução no seu sentido total. Karl Marx percebeu que ali por volta do final da Primeira Guerra Mundial, depois de ter incentivado, convocado a classe de operários para essa revolução, ele percebeu que os operários não atenderam à sua convocação. Isso porque, naquele período, as nações estavam sendo industrializadas, a economia estava melhorando, o salário deles estava melhorando. Então, na verdade, eles estavam lutando para defender a sua nação. Então, não teve esse atendimento à convocação de Karl Marx. E ele ficou frustrado junto com os outros revolucionários do grupo dele. E aí, mais tarde, Gramsci vai reler as obras de Karl Marx e vai fazer uma interpretação diferente e contrária. Então, Gramsci, diferentemente de Karl Marx, entendeu que, enquanto Karl Marx acreditava que era a condição econômica do indivíduo que determinava o seu padrão de moral, o seu padrão de família, a compreensão do direito, a questão cultural, a questão da religião, para Gramsci, na verdade, acontecia o contrário. Era a questão cultural, né? E essa questão cultural envolve mídia, envolve família, envolve moral, envolve especialmente a religião. Essa religião totalmente odiada por eles era essa questão cultural que iria determinar, portanto, o poder, a política, a questão econômica. E aí Gramsci entende que é preciso fazer uma nova estratégia. Enquanto Karl Marx tinha como exército a classe operária, Gramsci tinha um novo exército formado pela classe das minorias. E é por isso que a gente percebe que a esquerda dá tanta atenção para LGBT, não sei o que, tanta atenção para a cor da pele A, B, C e D, enfim, a estratégia de Gramsci passa a ser diferente. Então, Gramsci começa a propor que, ao contrário de Karl Marx, que propunha uma revolução armada e imediata, Gramsci vai propor uma revolução lenta e pacífica, especialmente dentro das universidades, no campo das ideias. E então ele vai propor que a forma de compreender, de aceitar os padrões que aquela população tinha, essa forma precisava ser adulterada, transformada. E isso tinha que acontecer lentamente, de forma que as pessoas nem percebessem. Tanto é que hoje a gente liga a TV, vê tanta proposta do socialismo, comunismo, e a gente, né, tá tudo bem, a gente acostumou. Então, é ali que Karl Marx, enquanto faz de tudo para instalar o comunismo e socialismo, surge a esquerda. Surge a esquerda a partir dessa tática, dessa estratégia proposta por Gramsci especialmente. Então, agora, Gramsci começa a atuar junto com seus revolucionários nas universidades, na doutrinação, porque especialmente na tentativa de destruir a cultura ocidental, até porque eles perceberam que nos países do Oriente, esses países aceitaram melhor o comunismo e o socialismo, enquanto que aqui no Ocidente nem tanto. Então eles queriam destruir a todo custo a cultura ocidental, especialmente a cultura judaico-cristã, porque para eles a questão da religião era uma pedra enorme no sapato.
Essa questão da religião determinava o padrão moral, o padrão familiar, a música, a literatura, a arte, tinha influência em tudo. Então eles queriam a todo custo acabar, aniquilar com essa ideia da religião. E Gramsci, junto com os revolucionários, começam a agir, né, fazendo um trabalho formiguinha, lentamente, de forma pacífica. E hoje nós percebemos aí o resultado disso tudo. Nós estamos imersos em uma cultura altamente influenciada pela esquerda. E quando eu falo cultura, é essa cultura de base, é a mídia, é o poder judiciário, é a política, é o padrão moral. Nós ainda ficamos assustados com o que temos acompanhado aí, né, a sexualização atuante, gritando aí, né, as mulheres se expondo cada vez mais de forma sexual, a sexualização infantil, já tem até um grito para a liberação da pedofilia, temos aí a normalização do aborto, a luta pela legalização do aborto. Então isso vem sendo tratado, falado, implantado há muito tempo. Nós estamos apenas vivendo no momento do resultado dessa estratégia que começou lá atrás. E toda a nossa cultura, repito, essa cultura que envolve família, moral, direito, poder judiciário, a política, arte, música, literatura, tudo isso hoje está influenciado por um trabalho muito atuante e lento. E nós ficamos agora pensando como vai ser, o que temos que fazer para nós que não concordamos com tudo isso. Mas e o relativismo? Onde entra o relativismo em tudo isso? O relativismo foi muito importante para a prática dessa estratégia, por quê? Porque o relativismo nos impede de analisar, de comparar, de ter um parâmetro. Então, o relativismo vai dizer que não existe verdade absoluta, cada um tem sua verdade. E é uma mentira, porque se alguma coisa é tudo, essa coisa não é nada. Então, o relativismo nos leva a acreditar que nós sequer temos o direito de discutir, de analisar, de debater, de argumentar. Ele cauteriza a nossa razão e exclui a nossa razão humana acerca de qualquer coisa. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas num grupo que é 90% de esquerdista. E aí eu simplesmente coloquei um vídeo de uma notícia de um jornal a respeito do governo atual. E eu fui altamente criticada. E aí começaram a dizer, não, você não tem que ficar falando, você não tem que ficar não sei o que. Eu falei assim, calma. Eu só coloquei uma notícia. Não, mas você não pode. Cada pessoa tem um entendimento, tem um direito. Então, veja, o relativismo tenta nos calar. Eu tô lembrando aqui de Chesterton, que disse que chegaria um tempo que a gente teria que provar que a grama era verde. Chegou esse tempo. E eu acho que nem chegou esse tempo até já ficou para trás, porque a gente está sendo impedido de provar que a grama é verde. Mais ou menos isso. A gente tem sido calado. Nós temos uma maioria calada em face de uma minoria barulhenta. Então, o time de Gramsci é esse, é uma minoria que qualquer coisa é vítima, e aí a esquerda vai e luta para pegar dinheiro, para investir em uma repartição ali da minoria. É mais ou menos isso que a gente tem visto. Sei que serei altamente criticada com esse vídeo, mas tudo bem. Então, nós estamos imersos nessa cultura super influenciada, especialmente pelo relativismo. É muito sério tudo isso. É muito sério. E eu penso que é tempo de nós, especialmente nós, os cristãos, parar de dialogarmos com essas ideologias. É tempo de viver o evangelho, de viver a verdade de forma radical. É tempo de nos agarrarmos a essa verdade, ao parâmetro
que faz sentido para nós, os cristãos. É tempo de combater a mentira com a verdade. É tempo de parar de ser politicamente correto com a mentira, com o pecado. É tempo de parar de esvaziar o cristianismo para substituí-lo pela criatividade e pela emoção. É tempo, especialmente, de apresentar à humanidade a principal e mais importante estratégia de todos os tempos. A estratégia da criação, da queda e da redenção. É tempo de ter medo de falar o óbvio. É tempo de parar de ter medo de falar do Evangelho. O cristianismo não pode ser adulterado pelos tempos modernos, mas é preciso entender que os tempos modernos não podem jamais adulterar o cristianismo. É preciso nos informar e é preciso nos posicionar, ainda que estejamos imersos e sufocados numa cultura que tenta nos calar, mas nós não vamos nos calar, nós vamos nos orientar e nós vamos viver de forma radical a verdade na qual nós cremos.